e sem renovação. Porque não é uma coisa boa. Não é que seja democrático. É que o programa não tem nem sênior, nem tem gente entrando. Então, isso é uma coisa preocupante. Se tiver um programa no qual 20% dos professores produzem 80% da qualidade científica, também você tem um problema sério. Significa que os outros praticamente estão indo a reboque. Se você tiver uma distribuição mais equilibrada, quer dizer, alguns que produzem a qualidade científica maior, outros que estão no começo, mas que, enfim, são os mais jovens, etc., você consegue detectar que isso está funcionando bem. E conseguimos fazer um cálculo equivalente no caso do mestrado e doutorado. São 4 critérios, eu acrescentaria um quinto, impacto social, mas o impacto social é algo que, vamos dizer, ainda não se sabe muito bem como definir. Por exemplo, certamente, o impacto social nas áreas que tem a ver com o professorado poderá ter a ver com a geração de material didático. Certamente. Pode ter a ver com outras coisas também, depende muito da área. Então, e depende muito da prioridade que a área tem. Então, por exemplo, no caso da filosofia, a área a qual eu e Maria pertencemos, é claro que com a expansão da filosofia no ensino médio, a volta dela no ensino médio, etc., hoje deve ser considerado, no meu entender, prioridade a geração de material didático. Bom, então isso deve ser muito importante. Não sei se a área considerou isso ou não, mas eu consideraria isso como impacto social significativo nessa área. Quando o curso praticamente não se dava na área, isso talvez não tivesse a mesma relevância. Mas, enfim, essa é uma primeira fase. Terminada essa primeira fase, numa segunda fase, se vão ver aqueles que são elegíveis para a nota 6 e 7. Então, dentre os cursos que tiveram a nota mais alta, que é a nota 5, quer dizer, muito bom, vai se ver quais são candidatos a 6 e 7. Não são necessariamente os que na primeira pontuação tiveram as notas mais altas. Podem não ser, porque entra um critério importantíssimo, entram outros, mas eu quero falar de um, que é nucleação, formação de núcleos. Um programa fecundou o resto do país, um programa tem no seu corpo docente atual, ou no corpo docente que veio se juntar para formar, ele tem pessoas que formaram professores, estão lecionando no Brasil. Nós fizemos um indicador muito interessante, na verdade quem fez foi um estatístico argentino, que era o Ricardo Lourenço, e esse indicador era o seguinte: desde que existem dados informatizados, quantos doutores o programa formou, comparado com quantos doutores estão lecionando hoje na pós-graduação no Brasil. E quantos desses doutores estão lecionando em pós-graduação fora da universidade de origem. Por exemplo, o programa da Zilda. O programa da Zilda é História Social, não é, Zilda? História Social, se não me engano, tinha um número tão alto de doutores lecionando na pós-graduação no Brasil. Eu receio exagerar, dizendo que eram 100 em 10 anos, mas teve pelo menos 60, talvez em torno de 80. É um número muito alto. Então, claro que isso você tem que ver proporcionalmente a outros programas, etc., mas é um indicador importante porque mostra o quê? Mostra que a própria sociedade brasileira, próprias instituições brasileiras, próprias universidades, deram uma acolhida muito grande como professores formados ali. Então, compara o número de doutores que vieram da História Social da USP, o número de doutores que vieram, vamos pegar outro programa muito bom de História da Fluminense, e tem um elemento de comparação que permite dizer qual é mais forte, se são comparáveis, e da proporção dos que formaram, relativamente também ao número de professores que tem. Claro, se os 60 que eles formaram, se o corpo docente tiver 100 professores, é uma coisa, se o corpo docente tiver 30, 40 é outro, se outro programa tiver 10 professores é uma coisa, mas enfim, eu acho que o importante ideia é passar. Na nossa área, em filosofia, foi surpreendente notar que a USP e o Unicamp praticamente empatavam na titulação de doutores como uma titulação superior ao número de mestres. Nós formamos mais doutores do que mestres, levando em conta que o Brasil forma 3,5 vezes mais mestres do que doutores. Então, quando você forma mais doutores do que mestres, é sinal de liderança. Quando você, além disso, coloca os seus doutores no resto do Brasil e compara com outros programas que não colocam, um programa muito bom, por exemplo, mas que os 8 doutores que estavam lecionando na pós-graduação, 7 lecionavam na própria instituição de origem, só um fora, então você vê que não há uma diferença grande. Claro que isso não é numerologia.
Isso é qualidade que a gente está aprendendo pelos números, assim como todos nós que somos professores, quando damos nota, nós estamos dando, exprimindo em número uma qualidade. Então aí a gente pode perceber o que é um programa que lidera, um programa que tem capacidade de pesquisar. Então isso, por enquanto, é uma exposição. Agora quero chegar às questões que tornam tudo isso um pouco problemático. Não isso necessariamente, mas que torna a nossa questão problemática. Quais são os problemas que eu veria hoje em termos da nossa formação de pesquisador? São muitos problemas, eu vou eleger alguns. Recentemente eu andei me perguntando como nós poderíamos fazer a distinção dos vários níveis do que é um doutor e do que é alguém para além do doutor. O que o doutorado deve significar? Eu pensei, o doutorado deveria ser a maioridade científica. Então, uma pessoa com doutorado, que adquiriu um título de doutor, essa pessoa não precisa mais de um orientador. Ela não precisa mais de alguém que diga para ela por onde deve ir na sua pesquisa. Muito bem. Além disso, ela pode, no caso especialmente do CNPq e das FAPs, das Fundações de Amparo e Pesquisa, também da CAPES, apesar da CAPES lidar sobretudo com programas de pós-graduação e não com indivíduos, mas o doutor pode fazer pedidos, pode fazer solicitações. Então, digamos que o doutorado confira maioridade. Digamos que acima disso haja um nível, que seria o da maturidade. Seria de uma pessoa que é líder de um grupo de pesquisa. Então, nas universidades estaduais paulistas, corresponderia a um professor associado, talvez. Alguém que, então, depois do doutorado, deu um avanço tal, ele pode liderar um grupo de pesquisa, sendo que, em certos casos, por estranho que seja, o grupo de pesquisa pode ter uma pessoa só, seria só ele. Mas que, de alguma forma, seria um líder na medida em que ele teria um projeto, uma coisa mais substancial que ele dirigiria. E tal, uma terceira etapa seria da senioridade, que seria a etapa, talvez, do professor titular, e que eu diria, a pessoa não apenas lidera um grupo de pesquisa, tem um projeto, mas é uma referência, inclusive, à distância. Que pode ser traduzido como sendo uma pessoa citada, ou que tem impacto sobre pessoas que nunca ouviram, que não veem regularmente, que não trabalham com essa pessoa. Digamos que a gente tem esses três níveis. Mas será que isso é verdade? Porque é uma coisa que me preocupa muito, que é, especialmente no caso das ciências exatas e biológicas, está havendo uma tendência muito grande a ir para o doutorado direto. Então, há uma ênfase muito forte na ideia de que seria bom a pessoa logo se doutorar. E isso vem com uma força enorme. Por exemplo, na universidade que damos aula, na USP, o curso de bioquímica, ai meu Deus, será que agora, gente, eu estou saudável, esqueci essas coisas, esqueci qual é o curso, mas é um curso da área de biológicas que tem uma produção científica, uma titulação de 4 doutores para o mestre. É uma titulação admirável, mas não é tão admirável na medida em que eles praticamente não aceitam um candidato a mestrado. Então, não é que, quer dizer, é claro que as pessoas fazem mestrado no resto do Brasil, o sonho delas é fazer o doutorado na USP, ou em alguns outros lugares. Mas também, por outro lado, na USP não há praticamente espaço para as pessoas fazerem mestrado. Isso vai crescendo. Então, nós passamos a ter doutores com 25, 26 anos, o que é um risco de imaturidade, de pouca formação. Eu lembro uma ocasião que falei com uma ilustre pesquisadora em psicologia, e ela me disse que os alunos dela entram na iniciação científica no laboratório quando tem 19 anos, segundo ano de graduação. Terminada a graduação, continuam no laboratório dela fazendo mestrado, depois doutorado. Então, digamos, aos 26 ou 28 anos, as pessoas são doutoras, dependendo se fizeram doutorado direto ou não. Essas pessoas nunca pisaram na rua. Elas, todo esse tempo, viveram de bolsa. Nunca tiveram uma relação empregatícia de outra ordem. Não conhecem o mercado de trabalho. E, na verdade, a discussão partiu do fato de dizer que as bolsas nem sempre são suficientes para uma pessoa que tem família. Então, a resposta dela é, bom, o meu doutor não constituiu ainda família. Esse doutor é antes de ter filho, antes mesmo, e para ele está bom, ele está comendo bandejão e tudo mais. Foi uma discussão assim, tosca, o motivo da discussão. Mas eu fiquei realmente chocado, porque você tem uma formação muito rápida e, às vezes, sem toda uma série de aportes
que a vida mesmo traria e que trazem problemas. Então,